A mente pode fazer substância e povoar seus próprios planetas com seres mais brilhantes do que antes, e dar fôlego a formas que podem sobreviver a toda a carne. Este é mais um vídeo da série A Imaginação Cria Sua Realidade, da obra de Neville Goddard. Se quiser acompanhar todos os vídeos, basta acessar a playlist completa na descrição. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Gratidão! Quando minha história começou, aos 19 anos, fui um professor de dança moderadamente bem-sucedido e continuei nesse estado estático por quase 5 anos. No final desse período, conheci uma jovem que me convenceu a assistir às suas palestras. Meu pensamento, ao ouvir você dizer a imaginação cria a realidade, foi que toda a ideia era ridícula. No entanto, decidi aceitar seu desafio e refutar sua tese. Comprei o seu livro, Out of This World, e o li muitas vezes. Ainda não convencido, eu me propus uma meta bastante ambiciosa. Minha posição atual era como instrutor no Arthur Murray Dance Studio e meu objetivo era possuir uma franquia e ser o chefe de um estúdio Arthur Murray. Isso parecia a coisa mais improvável do mundo, pois as franquias eram extremamente difíceis de garantir, mas, além disso, eu estava completamente sem os fundos necessários para iniciar tal operação. No entanto, assumi o sentimento do meu desejo realizado à medida que noite após noite, na minha imaginação, adormecia administrando meu próprio estúdio. 3 semanas depois, um amigo me ligou de Reno, Nevada. Ele tinha o estúdio Murray lá e disse que era demais para ele lidar sozinho. Ele me ofereceu uma parceria e fiquei encantado, tão feliz, na verdade, que corri para Reno com dinheiro emprestado e prontamente esqueci tudo sobre você e sua história de imaginação. Meu parceiro e eu trabalhamos muito e tivemos muito sucesso, mas depois de 1 ano ainda não estava satisfeito, queria mais. Comecei a pensar em maneiras e meios de conseguir outro estúdio. Todos os meus esforços falharam. Uma noite, ao me aposentar, estava inquieto e decidi ler. Ao examinar minha coleção de livros, percebi seu volume fino, Out of This World. Pensei na tolice boba pela qual passei 1 ano atrás antes de conseguir meu próprio estúdio. Obtendo meu próprio estúdio. As palavras em minha mente me eletrizaram. Reli o livro naquela noite e mais tarde, em minha imaginação, ouvi meu superior elogiar o bom trabalho que havíamos feito em Reno e sugerir que adquiríssemos um segundo estúdio, pois ele tinha um segundo local pronto para nós se desejássemos expandir. Eu reencenei essa cena imaginal todas as noites sem falhar. 3 semanas desde a primeira noite do meu drama imaginal, ele se materializou, quase palavra por palavra. Meu parceiro aceitou o novo estúdio em Bakersfield e eu fiquei com o Reno Studio sozinho. Agora eu estava convencido da verdade do seu ensino e nunca mais esquecerei. Agora eu queria compartilhar esse conhecimento maravilhoso, do poder imaginal com minha equipe. Tentei contar-lhes as maravilhas que poderiam realizar, mas não consegui alcançar muitos, embora um incidente fantástico tenha resultado de meus esforços para contar essa história. Um jovem professor me disse que acreditava em minha história, mas disse que provavelmente teria acontecido de qualquer maneira com o tempo. Ele insistiu que toda a teoria era absurda, mas afirmou que se eu pudesse lhe dizer algo de natureza incrível que realmente aconteceria e que ele pudesse testemunhar, então ele acreditaria. Aceitei seu desafio e concebi um teste verdadeiramente fantástico. O Reno Studio é o mais insignificante em todo o sistema Murray por causa da pequena quantidade de população na própria cidade. Existem mais de 300 Murray Studios no país com uma população muito maior, portanto, proporcionando maiores possibilidades de retirada. Então, meu teste foi esse. Eu disse ao professor que nos próximos 3 meses, por ocasião de uma convenção nacional de dança, o pequeno Reno Studio seria o principal assunto das conversas naquela convenção. Ele afirmou calmamente que isso era totalmente impossível. Naquela noite, quando me retirei, senti-me diante de uma grande audiência. Eu estava falando sobre Creative Imagining, e senti o nervosismo de estar diante de um público tão vasto, mas também senti a maravilhosa sensação de aceitação do público. Eu ouvi o rugido de aplausos e quando deixei o palco, vi o próprio Sr. Murray se aproximar e apertar minha mão.
Eu reencenei todo este drama noite após noite. Começou a adquirir tons de realidade, e eu sabia que o tinha feito de novo. Meu drama imaginal se materializou nos mínimos detalhes. Meu pequeno Reno Studio foi o assunto da convenção e eu apareci naquele palco exatamente como havia feito em minha imaginação. Mas mesmo depois desse acontecimento inacreditável, mas real, o jovem professor que me lançou o desafio não se convenceu. Ele disse que tudo aconteceu muito naturalmente. E ele tinha certeza de que isso teria acontecido de qualquer maneira. Não me importei com a atitude dele porque seu desafio me deu outra oportunidade de provar, pelo menos para mim mesmo, que imaginar cria realidade. Daí em diante, continuei com minha ambição de possuir o maior estúdio de dança Arthur Murray do mundo. Noite após noite, em minha imaginação, me ouvi aceitando uma franquia de estúdio para uma grande cidade. Em 3 semanas, o Sr. Murray me ligou e ofereceu um estúdio em uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Agora é meu objetivo fazer do meu estúdio o maior e maior em todo o sistema. E, claro, eu sei que será feito, por meio da minha imaginação. E.O.L. Jr. Imaginar, escreve Douglas Fawcett, pode ser difícil de entender, sendo o Mercúrio, ele desaparece em cada uma de suas metamorfoses e, portanto, exibe sua magia transformadora. Devemos olhar além do fato físico para a imaginação que o causou. Por um ano E.O.L. Júnior se perdeu em sua metamorfose, mas felizmente ele se lembrou da bobagem boba que ele havia passado antes de conseguir seu próprio estúdio, e releu o livro. Os atos imaginários no nível humano precisam de um certo intervalo de tempo para se desenvolver, mas os atos imaginários, quer sejam impressos ou encerrados no seio de um eremita, se realizarão no tempo. Teste a si mesmo, mesmo que apenas por curiosidade. Você descobrirá que o profeta é sua própria imaginação e saberá que não há ficção. Nunca devemos ter certeza de que não foi alguma mulher pisando no lagar que deu início a essa sutil mudança na mente dos homens, ou que a paixão, pela qual tantos países foram entregues à espada, não começou na mente de algum menino pastor, iluminando os olhos por um momento antes de correr em seu caminho. William Butler Yeats. Não há ficção. A imaginação se realiza no que nossas vidas se tornam. E agora eu disse a você antes que aconteça, para que, quando acontecer, você possa acreditar. João 14:29. Os gregos estavam certos, os deuses desceram a nós em semelhança de homens. Atos 14 de novembro. Mas eles adormeceram e não percebem o poder que exercem por suas atividades imaginárias. Real são os sonhos dos deuses, e suavemente passam seu prazer em um longo sonho imortal. John Keats. E.B., autor, tem plena consciência de que a ficção de hoje pode se tornar o fato de amanhã. Nesta carta, ela escreve: Numa primavera, completei uma novela, vendi e esqueci. Só muitos longos meses depois eu sentei e comparei nervosamente alguns fatos em minha ficção com alguns fatos em minha vida. Por favor, leia um breve esboço da minha história criada. Em seguida, compare-o com minha experiência pessoal. A heroína da minha história fez uma viagem de férias para Vermont. Para a pequena cidade de Stowe, Vermont, para ser exato. Quando ela alcançou seu destino, ela se deparou com um comportamento tão desagradável por parte de seu companheiro que teve que continuar seu padrão de vida de permitir que a demanda egoísta de outra pessoa dominasse ou romper esse padrão e ir embora. Ela o quebrou e voltou para Nova York. Quando ela voltou, e a história continua, os acontecimentos tomaram forma em uma proposta de casamento que ela aceitou com alegria. Pela minha parte neste conto, à medida que pequenos eventos evoluíam, comecei a me lembrar dos ditames de minha própria pena e em um relacionamento significativo. Isto é o que aconteceu comigo. Recebi o convite de uma amiga me oferecendo férias em sua casa de verão em Vermont. Aceitei e não me assustei, no início, quando soube que seu lugar de verão era na cidade de Stowe. Quando cheguei, encontrei minha anfitriã em um estado tão nervoso que percebi que enfrentaria um péssimo verão ou a escolha de abandoná-la. Nunca antes em minha vida eu tinha sido forte o suficiente para ignorar o que eu pensava serem as reivindicações de dever e amizade, mas desta vez eu fiz e sem cerimônia voltei para Nova York. Poucos dias depois de voltar para minha casa, também recebi uma proposta de casamento. Mas, neste ponto, fato e ficção se separaram.
Recusei a oferta. Eu sei, Neville, não existe ficção. B. Esquecida é a Terra Verde. Só os deuses se lembram eternamente, por suas grandes memórias os deuses são conhecidos. George Meredith, Ballads and Poems of Tragic Life. Os fins são fiéis às suas origens imaginárias. Colhemos os frutos da época de floração esquecida. Na vida, os eventos nem sempre surgem onde espalhamos a semente, para que não possamos reconhecer nossa própria colheita. Os eventos são o surgimento de uma atividade imaginal oculta. O homem é livre para imaginar tudo o que deseja. É por isso que, apesar de todos os fatalistas e profetas da desgraça mal orientados, todos os homens despertos sabem que são livres. Eles sabem que estão criando a realidade. Existe uma passagem bíblica para apoiar essa afirmação. Sim, e aconteceu que, conforme ele nos interpretou, assim foi. Gênesis 41, 13. W. B. Yeats deve ter descoberto que não há ficção, pois depois de descrever algumas de suas experiências no uso consciente da imaginação, ele escreve: se todos os que descreveram eventos como este não sonharam, deveríamos reescrever nossas histórias para todos os homens. Certamente todos os homens imaginativos devem estar sempre lançando encantamentos, glamour, ilusões, e todos os homens, especialmente os homens tranquilos, que não têm uma vida egoísta poderosa, devem estar continuamente passando sob seu poder. Nossos pensamentos mais elaborados, propósitos elaborados, emoções precisas, muitas vezes são como eu penso, não realmente nossos, mas de repente surgiram, por assim dizer, do inferno ou do céu. Ideias do bem e do mal. Não há ficção. Imagine melhor do que o melhor que você conhece. Capítulo 5. A Lei e a Promessa. Linhas sujas. Tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Blake. Nada aparece ou continua existindo por um poder próprio. Os eventos acontecem porque atividades imaginais comparativamente estáveis os criaram, e eles continuam existindo em virtude do apoio que recebem de tais atividades imaginais. O papel que a imaginação do desejo realizado desempenha na criação consciente de circunstâncias é óbvio nesta série de histórias. Você verá como contar uma história do uso bem-sucedido da imaginação pode servir como um estímulo e um desafio para que outros experimentem e vejam. Uma noite, um cavalheiro se levantou na minha audiência. Ele disse que não tinha nenhuma pergunta a fazer, mas gostaria de me dizer algo. Esta foi a sua história. Quando ele saiu das Forças Armadas após a Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu um emprego que lhe rendeu um salário líquido de $25 por semana. Depois de 10 anos, ele estava ganhando $600 por mês. Naquela época, ele comprou meu livro, A Vacant Imagination, e leu o capítulo, The Pronunciations of Revision. Por meio da prática diária da revisão, conforme estabelecido ali, ele pôde dizer à minha audiência, 2 anos depois, que sua renda era igual à do presidente dos Estados Unidos. Na minha audiência estava sentado um homem que, por sua confissão, estava falido. Ele havia lido o mesmo livro, mas de repente percebeu que não havia feito nada com o uso de sua imaginação para resolver seu problema financeiro. Ele decidiu que tentaria se imaginar como vencedor da piscina 5/10 do Caliente Racetrack. Em suas palavras, neste pool, tenta-se escolher os vencedores da 5ª a 10ª corridas. Então foi isso que eu fiz, na minha imaginação, fiquei parado, separando meus ingressos e sentindo, ao fazê-lo, que tinha cada um dos 6 vencedores. Eu encenei essa cena repetidamente em minha imaginação, até que realmente senti arrepios. Então eu vi o caixa me dando uma grande soma de dinheiro que coloquei sob minha camisa imaginária. Este foi todo o meu drama imaginal, e por 3 semanas, noite após noite, encenei essa cena e adormeci em ação. Depois de 3 semanas, viajei fisicamente para o Autódromo Caliente, e naquele dia, todos os detalhes do meu jogo imaginativo foram realmente realizados. A única mudança no cenário foi que o caixa me deu um cheque no valor total de $84.000 em vez de moeda. TK. Depois de minha palestra na noite em que esta história foi contada, um homem na plateia me perguntou se eu achava que ele poderia repetir a experiência de TK.
Disse-lhe que ele mesmo deveria decidir as circunstâncias de sua cena imaginal, mas, qualquer que fosse a cena que escolhesse, ele deveria criar um drama que pudesse tornar natural para si mesmo e imaginar o final intensamente com todo o sentimento que pudesse reunir. Ele não deve trabalhar pelos meios até o fim, mas viver imaginativamente no sentimento do desejo realizado. Um mês depois, ele me mostrou um cheque de $16.000 que havia ganhado em outro pool de 5 a 10 no mesmo Caliente Racetrack no dia anterior. Este homem teve uma sequência para sua duplicação mais interessante da boa sorte de TK. Sua primeira vitória resolveu suas dificuldades financeiras imediatas, embora ele quisesse mais dinheiro para a futura segurança da família. Além disso, e mais importante para ele, queria provar que não tinha sido um acidente. Ele raciocinou que se sua sorte pudesse acontecer uma segunda vez consecutiva, a chamada lei das porcentagens, daria lugar à prova para ele de que suas estruturas imaginárias estavam realmente produzindo essa realidade milagrosa. E então ele se atreveu a colocar sua imaginação em um segundo teste. Ele continua. Eu queria uma conta bancária considerável e isso, para mim, significava ver um grande saldo em meus extratos bancários. Portanto, em minha imaginação, fiz uma cena que me levou a 2 bancos. Em cada banco, eu via um sorriso de agradecimento vindo do gerente do banco ao entrar em seu estabelecimento e ouvia a saudação cordial do caixa. Gostaria de pedir para ver minha declaração. Em um banco, vi um saldo de $10.000. No outro banco, vi um saldo de $15.000. Minha cena imaginal não parava aí. Imediatamente após ver meus saldos bancários, eu voltaria minha atenção para o meu sistema de corridas de cavalos que, através de uma progressão de 10 etapas, levaria meus ganhos a $11.533 com um capital inicial de $200. Eu dividiria os ganhos em 12 pilhas na minha mesa. Contando o dinheiro em minhas mãos imaginárias, eu colocaria $1.000 em cada uma das 11 pilhas e os 533 restantes na última pilha. Minha contabilidade imaginativa seria de $36.533 incluindo meus saldos bancários. Fiz toda essa cena imaginativa todas as manhãs, tardes e noites por menos de um mês e, no dia 2 de março, fui para a pista caliente novamente. Fiz os meus bilhetes, mas estranhamente sem saber por que eu fiz, dupliquei mais 6 bilhetes exatamente como os 6 já feitos, mas na 10ª seleção cometi um erro, e copiei 2 bilhetes 2 vezes. Quando os vencedores chegaram, segurei 2 deles, cada um pagando $16.423,50. Eu também tinha 6 bilhetes de consolação, cada um pagando $656,80. O total combinado foi de $36.788. Minha contabilidade imaginária um mês antes totalizava $36.533. 2 pontos de interesse, mais profundos para mim, foram que por aparente acidente eu tinha marcado 2 bilhetes vencedores de forma idêntica e também, que no final da 9ª corrida, que foi uma das principais vencedoras, o treinador tentou arranhar o cavalo, mas os comissários negaram o pedido do treinador. AJF. Quão sutis foram os fios que levaram ao seu objetivo? Os resultados devem testemunhar a nossa imaginação ou não estamos realmente imaginando o fim. AJF fielmente imaginou o fim, e todas as coisas conspiraram para ajudar em sua colheita. Seu erro, em copiar um bilhete premiado 2 vezes e a recusa do comissário em permitir o pedido do treinador foram eventos criados pelo drama imaginal para mover o plano das coisas em direção ao seu objetivo. O acaso, escreveu Belfort Bax, pode ser definido como aquele elemento na mudança da realidade, isto é, na síntese fluida dos eventos, que é irredutível à lei ou à categoria causal. Para viver com sabedoria, devemos estar cientes de nossas atividades imaginárias ou, pelo menos, do fim para o qual elas estão tendendo. Devemos cuidar para que seja o fim que desejamos. A imaginação inteligente se identifica apenas com as atividades que são de valor ou que são promissoras. Por mais que o homem pareça estar lidando com um mundo material, na verdade ele está vivendo em um mundo de imaginação. Quando ele descobrir que não é o mundo físico dos fatos, mas as atividades imaginárias que moldam sua vida, então o mundo físico não será mais a realidade e o mundo da imaginação não mais o sonho. A estrada serpenteia subindo todo o caminho. Sim, até o fim.
A jornada do dia durará todo o dia. De manhã à noite, meu amigo. Cristina Georgina Rossetti, O Fio. Capítulo 6 A Lei e a Promessa. Visionário e Fence. A natureza da fantasia visionária, ou imaginação, é muito pouco conhecida, e a natureza externa e permanência de suas imagens sempre existentes são consideradas menos permanentes do que as coisas da natureza vegetativa e gerativa. Contudo, o carvalho morre tão bem quanto a alface, mas sua imagem eterna e individualidade nunca morre, mas se renova por meio de sua semente. Só assim a imagem imaginativa retorna pela semente do pensamento contemplativo. Blake. As imagens de nossa imaginação são as realidades das quais qualquer manifestação física é apenas a sombra. Se formos fiéis à visão, a imagem criará para si a única manifestação física de si mesma que tem o direito de fazer. Falamos da realidade de uma coisa quando nos referimos à sua substância material. Isso é exatamente o que um imaginista quer dizer com sua irrealidade ou sombra. Imaginar é uma sensação espiritual. Entre no sentimento de seu desejo realizado. Por meio da sensação espiritual, por meio do uso da visão, som, aroma, paladar e tato imaginais, você dará à sua imagem a vivacidade sensorial necessária para produzir essa imagem em seu mundo externo ou sombrio. Aqui está a história de alguém que foi fiel à sua visão. FB, sendo um verdadeiro imaginista, lembrou-se do que tinha ouvido em sua imaginação. Assim ele escreve. Um amigo que conhece minha paixão pela ópera tentou conseguir a gravação completa de Tristão e Isolda de Kirsten Flagstad para mim no Natal. Em mais de uma dúzia de lojas de discos, ele ouviu a mesma coisa. RCA Victor não está relançando esta gravação e não há cópias disponíveis desde junho. Em 27 de dezembro, decidi provar seu princípio novamente, obtendo o álbum que desejava tão intensamente. Deitado na minha sala de estar, entrei mentalmente em uma loja de discos que frequento e perguntei ao vendedor cujo rosto e voz eu poderia me lembrar: "Você tem o Isolde completo de Flagstad?" Ele respondeu: "Sim, eu tenho." Isso encerrou a cena e eu repeti até que fosse real para mim. No final da tarde, fui àquela loja de discos para encenar fisicamente a cena. Nenhum detalhe fornecido pelos sentidos me encorajou a acreditar que eu poderia sair daquela loja com aqueles discos. O mesmo vendedor da mesma loja me contará em setembro passado a mesma história que meu amigo receberá antes do Natal. Aproximei-me do vendedor que vira na imaginação naquela manhã e perguntei: "Você tem a Isolde completa de Flagstad?" Ele respondeu: "Não, não temos." Sem dizer nada audível para ele, eu disse internamente: "Não foi isso que ouvi você dizer." Quando me virei para sair da loja, notei em uma prateleira de cima o que pensei ser um anúncio desse conjunto de discos e disse ao vendedor: "Se você não tem a mercadoria, não deve anunciá-la." "Isso mesmo," ele respondeu, e ao se levantar para retirá-lo, descobriu que era um álbum completo, com todos os 5 discos. A cena não foi representada exatamente como eu a construí, mas o resultado confirmou o que minha cena imaginada implicava. Como posso te agradecer? FB. Depois de ler a carta de FB, devemos concordar com Anthony Eden que uma suposição, embora falsa, se persistir, se tornará realidade. A fantasia de FB, fundindo-se com o campo dos sentidos da loja de discos, enriqueceu aspectos dela e os tornou seus, o que ele percebeu. Nosso futuro é nossa imaginação em sua marcha criativa. FB usava sua imaginação para um propósito consciente, representando a vida como ele desejava, assim, afetando a vida em vez de meramente refleti-la. Ele estava tão certo de que seu drama imaginal era realidade, e o ato físico, apenas uma sombra, que, quando o vendedor disse não, não falamos, FB disse mentalmente: "Não foi isso que ouvi você dizer." Ele não apenas se lembrava do que tinha ouvido, mas ainda se lembrava disso. Imaginar o desejo realizado é buscar que encontra, pedir que recebe, bater a qual se abre. Ele viu e ouviu o que desejou ver e ouvir, e não aceitaria não, não temos, como resposta. O imaginista sonha acordado. Ele não é o servo de sua visão, mas o mestre da direção de sua atenção. A constância imaginativa controla a percepção dos eventos no espaço-tempo. Infelizmente, a maioria dos homens é sempre mudando, como um olho sem alegria que não encontra nenhum objeto digno de sua constância. Percy Bysshe Shelley, Todemun. A Senhora
GR também tinha ouvido imaginativamente o que ela queria ouvir fisicamente e sabia que o mundo exterior deveria confirmar isso. Esta é a história dela. Há algum tempo, anunciamos a venda de nossa casa, que foi necessária para comprarmos uma propriedade maior, da qual havíamos feito um depósito. Várias pessoas teriam comprado nossa casa imediatamente, mas fomos obrigados a explicar que não poderíamos fechar nenhum negócio até que soubéssemos se nossa oferta pelo imóvel que queríamos havia sido aceita. Naquela época, um corretor ligou e literalmente implorou que permitíssemos que ele mostrasse nossa casa a um cliente seu que estava ansioso por este local e ficaria feliz em pagar ainda mais do que estávamos pedindo. Explicamos nossa situação ao corretor e ao seu cliente. Ambos afirmaram que não se importavam em esperar que nosso negócio fosse consumado. O corretor nos pediu para assinar um papel que, segundo ele, não era vinculativo, mas que lhe daria a primeira chance na venda se nosso outro negócio fosse concretizado. Assinamos o papel e depois soubemos que na legislação imobiliária da Califórnia nada poderia ser mais vinculativo. Poucos dias depois, nosso negócio para a nova propriedade fracassou, então notificamos esse corretor e sua resposta verbal foi: bem, esqueça isso. 2 semanas depois, ele entrou com uma ação contra nós por uma comissão de $1.500. A data do julgamento foi marcada e solicitamos um julgamento com júri. Nosso advogado nos garantiu que faria tudo o que pudesse, mas que a lei sobre esse ponto em particular era tão rigorosa que ele não via qualquer possibilidade de ganharmos o caso. Quando chegou a hora do julgamento, meu marido estava no hospital e não pôde comparecer comigo em nossa defesa. Eu não tinha testemunhas, mas o corretor trouxe 3 advogados e várias testemunhas ao tribunal contra nós. Nosso advogado agora me disse que não tínhamos a menor chance de ganhar. Voltei-me para a imaginação e foi isso que fiz. Desconsiderando totalmente tudo o que havia sido dito por advogados, testemunhas e pelo juiz que parecia favorecer o demandante, pensei apenas nas palavras que queria ouvir. Na minha imaginação, ouvi atentamente e ouvi o presidente do júri dizer: consideramos o réu inocente. Eu escutei até saber que era verdade. Fechei minha mente para tudo o que foi dito naquele tribunal e ouvi apenas aquelas palavras: consideramos o réu inocente. O júri deliberou desde o recesso do meio-dia até as 4:30 daquela tarde, e durante todas essas horas eu sentei na sala do tribunal e ouvi aquelas palavras repetidamente em minha imaginação. Quando os jurados voltaram, o juiz pediu ao capataz que se levantasse e desse o veredicto. O capataz levantou-se e disse: consideramos o réu não culpado. Senhora Gr. Se houvesse sonhos para vender, o que você compraria? Thomas Lovell B2, Druin Pedlari. Você não compraria seu desejo realizado. Seus sonhos não têm preço e nem dinheiro. Ao prender o júri em sua imaginação, ouvindo apenas o que ela queria ouvir, ela chamou o júri à unanimidade em seu nome. Imaginar ser a realidade de tudo o que existe, com isso a senhora realizou seu desejo realizado. A afirmação de Bell de que o poeta cria a partir da contemplação vale também para os imaginistas. Eles sabem como utilizar suas alucinações de vídeo-áudio para criar realidade. Nada é tão fatal quanto o conformismo. Não devemos nos deixar cingir pela fixidez do fato. Mude a imagem, assim, mude o fato. R.O. empregou a arte de ver e sentir para criar sua visão na imaginação. Este vídeo tem continuação. Clique no vídeo na tela ou acesse playlist completa na descrição. Se gostou do vídeo, compartilhe. E se você chegou até aqui, comente: estou cocriando minha realidade de prosperidade e abundância. Gratidão.